Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de física relacionada ao primeiro ano do ensino médio, seguindo o currículo do Estado de São Paulo. Estamos trabalhando com o caderno do aluno Currículo em Ação. Hoje vamos trabalhar com a situação de aprendizagem 3, Terra, Vida e Cosmos, a construção do conhecimento, páginas 201. Competência específica da área: analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base em interação e relação entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais, melhorem as condições de vida no âmbito social e regional, investigar a situação-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e engajes próprios da ciência da natureza. Habilidade: analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas, culturas, comparar distintas explicações sobre o surgimento da evolução da vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente. Então temos um vídeo agora introdutório, né, para adentrá-los ao conteúdo e para que vocês consigam responder às questões que virão na sequência. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e bem novinho perto do universo. Hoje a gente vai ver como tudo começou. Em 1965, os trabalhos planejados para a antena de Holmdel da Bell Labs tinham acabado, e dois astrônomos de lá, Arno Penzias e Robert Wilson, aproveitaram a antena livre para estudar as ondas de rádio vindas da borda da Via Láctea. Mas eles tinham um problema, um chiado de fundo, ondas de rádio que atrapalhavam a medição deles. E não importava para onde mirassem a antena, o ruído estava sempre lá. Como Bill Bryson conta em Breve História de Quase Tudo, eles fizeram o que podiam para acabar com esse ruído. Limparam a antena, mudaram de posição, checaram os circuitos, até mandaram os pombos que viviam lá embora e limparam a sujeira deles. E nada do ruído parar, para sorte dos dois. Porque eles acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Física de 1978 pela descoberta dessa radiação de fundo, que transformou o que era uma boa ideia em uma teoria sobre como o universo começou. Einstein e outros já tinham uma ideia bem simples do começo do universo no começo do século XX, a de um universo estático, que sempre foi assim, onde a matéria é criada constantemente. Mas na década de 20, o Hubble viu que as galáxias estavam se distanciando umas das outras, como a gente já explicou no episódio sobre o fim de tudo. E para o padre belga Georges Lemaitre, se tudo está se afastando no presente, quer dizer que no passado o universo todo veio de um mesmo ponto, o ponto que ele chamou de átomo primordial e que nós conhecemos como Big Bang. Ao invés de termos um universo fixo, que sempre foi assim, talvez o universo tivesse um começo, um ponto no tempo de onde tudo surgiu. E a partir de quando o universo estava evoluindo e mudando. O Hubble reforçou essa noção, mas segundo Richard Miller, a ideia do Lemaitre não pegou bem com Einstein, que falou que os cálculos até estavam certos, mas a física era uma porcaria. Pouca gente contrariou Einstein assim e saiu certa para contar a história. O Lemaitre foi um desses, e Einstein reconheceu o erro e comprou a ideia. Ninguém, nem Einstein, é dono da verdade. E opiniões ou ideias só duram na ciência quando batem com os fatos. Mesmo assim, o Big Bang era uma ideia, e mais uma ideia, e provavelmente continuaria desse jeito se não fosse transformado em uma hipótese. Durante a década de 40, alguns físicos fizeram predições sobre o Big Bang. Se o universo começou em uma explosão, precisava ter energia suficiente para formar tanto hidrogênio quanto a gente observa, o que teria produzido tanto calor que ainda veríamos parte desse calor mais de 13 bilhões de anos depois. Pelos cálculos deles, o universo ainda estaria a uma temperatura um pouco acima do zero absoluto. E foi justamente o que o Penzias e o Wilson observaram com a antena deles em 65. Uma radiação cósmica de fundo, vinda de todos os lados, que correspondia à temperatura de 3 Kelvin,
Um pouco mais fria do que o calculado, mas ainda dentro do esperado. O suficiente para reforçar a hipótese do Big Bang e por isso eles ganharam o prêmio Nobel. Passamos a ter motivo para pensar na ideia do Big Bang como melhor do que as alternativas, já que ela fazia uma predição precisa, a temperatura do universo, que foi confirmada com a radiação de fundo. E de quebra, deu motivos para inaugurar uma nova era de observação do universo. Se você ainda tem uma televisão analógica, pode inclusive ver e ouvir essa radiação de fundo. 1% do chiado e da estática que tomam a tela quando a gente não sintoniza um canal são ondas de rádio. O som de fundo da explosão que criou tudo o que a gente conhece bilhões de anos atrás. Ou melhor, cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, que foi quando o universo tinha esfriado o suficiente para o plasma se condensar em matéria com átomos e deixar a luz passar. Depois vieram outras evidências, como a proporção de elementos como hidrogênio e hélio no universo, a distribuição das galáxias e o aspecto diferente das galáxias mais velhas, que explicamos no episódio É Só Uma Teoria, como podem ser vistas. Tudo isso mostra que o universo evoluiu com o tempo, e com antenas mais sensíveis, a radiação de fundo ainda surpreendeu a gente de novo de outra forma. Todos os pontos do universo mandam quase a mesma radiação de fundo, o que criou uma dúvida. Como regiões que estão tão separadas que a luz ainda não teve nem tempo de ir de um ponto até outro, conseguiram equilibrar a temperatura delas. Como que o universo pode ser tão uniforme se ele é tão grande? E como de que é feito o universo conta, quem deu uma solução para esse problema foi Alan Guth. Em 1980, ele propôs a inflação cósmica, a ideia de que logo depois do Big Bang, o universo passou por uma fase de expansão absurda, dobrando de tamanho mais de 100 vezes seguidas. Ou seja, o universo se expandiu muito rápido, num intervalo muito curto de tempo, para depois crescer no ritmo que a gente conhece hoje. E ele é tão uniforme porque todas essas partes estavam em contato umas com as outras antes da inflação. A ideia de inflação cósmica está hoje no mesmo ponto que a ideia do Big Bang no começo do século passado. É uma boa ideia que explica muito do que observamos hoje, mas ainda depende do que fez do Big Bang uma boa hipótese científica. Precisa fazer predições, gerar condições ou valores que a gente busca para comparar e ver se ela está certa. Se a inflação cósmica estiver certa, temos uma boa noção do que aconteceu frações de segundo depois do Big Bang em 1 vezes 10 elevado a menos 32 segundos. Quanto ao que aconteceu antes, nas palavras do Sean Carroll em Big Picture, o Big Bang não marca o começo do nosso universo. Ele marca o fim do nosso entendimento, o fim do nosso conhecimento teórico. Com o que a gente sabe hoje e com acesso à física atual, esse é o ponto até onde a gente consegue chegar. Sinal de que ainda tem muito o que estudar e muito o que descobrir. E se a sua curiosidade for maior do que isso, que tal aprender física e astronomia o suficiente para propor as suas ideias? Ninguém tinha as respostas prontas para tudo isso, e o que a gente sabe hoje foi resultado de ideias testáveis, certas e erradas, testadas e empilhadas na torre do conhecimento de onde a gente olha hoje. Não precisamos saber de tudo, e um tijolinho só já ajuda bastante. E esse Nerdologia foi um oferecimento do Senai CETICT. O Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, Senai CETICT, foi criado em 1949 no Rio de Janeiro e hoje é um centro integrado com faculdade, escola técnica. Você parou para pensar que tudo tem um começo? Todas as coisas, seres que conhecemos, tiveram uma origem. Algumas delas não podem ser comprovadas, então a elas damos o nome de teorias, como a teoria da origem da vida, teoria dos modelos atômicos e a teoria da origem do universo. Nessa situação de aprendizagem serão discutidas questões referentes à origem do universo. Nesse primeiro momento, o foco é propiciar um ambiente de diálogo, aprendizado sobre as diferentes teorias que buscam explicar a origem do universo. É fundamental a importância de considerar as questões culturais e as diferentes perspectivas apresentadas em biologia. Esse diálogo também já acontece nesse momento, porém com foco na origem da vida. Já em química, os alunos estão conhecendo mais sobre a definição científica das teorias e hipóteses. Letra A. De onde viemos? Descobrir de onde viemos sempre foi uma
questão que provocou curiosidade entre muitas pessoas. Não é à toa que existem diversas teorias que buscam explicar nossa origem. Nessa atividade, você e seus colegas são convidados a apresentar quais as teorias que vocês conhecem sobre a origem do universo. Ela pode ser uma teoria científica, filosófica ou cultural. O importante é que você apresente suas concepções sobre a origem do universo. Então agora vieram as questões, vocês vão ter um tempo aí para analisar e responder. Logo mais na sequência, passo a resposta. Então aqui são algumas teorias, cada um vai colocar do modo, que entende aí, pode ser uma teoria científica, uma teoria filosófica ou cultural. No nosso caso da física científica seria o Big Bang, que foi o começo de tudo, né? O que dizem por aí? Depois de ter apresentado suas concepções sobre a nossa origem, agora chegou a hora de pesquisar sobre possíveis teorias sobre a origem do universo. Como foi dito anteriormente, existem muitas teorias de como tudo começou. Nessa atividade, por meio de rotação ou estação, deverão pesquisar sobre as diferentes áreas que buscam explicar a origem. Elaborar um painel de informação com o que foi encontrado e socializar com seus colegas. Estação número 1 vai falar das teorias científicas, a estação número 2 vai falar das teorias filosóficas e a estação número 3, teorias culturais. Essa atividade é semelhante à atividade 1.1, porém agora traz de um momento de pesquisa. O objetivo é permitir que vocês tenham contato com as culturas e áreas que buscam explicar a origem do universo. Para isso, é proposta a pesquisa quais sejam consideradas 3 perspectivas diferentes, que é a teoria científica, a teoria filosófica e a teoria cultural. Mais uma aula está chegando ao fim. Tenham um bom dia e até a próxima.